A graça e a paz do Senhor Jesus para todos. Nós vamos ler em 2 Tessalonicenses, mais uma vez, capítulo 2, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, aonde o apóstolo, escrevendo à igreja da cidade de Tessalônica, diz o seguinte em nome de Jesus: Ora, irmão, rogamos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo já está ou está perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, ou seja, a vinda de Cristo, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o filho da perdição. 2 Timóteo, 1 Timóteo agora, capítulo 4, o apóstolo nos diz: mas o Espírito expressamente ou apressadamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência. Oremos. Amado e querido Deus, nós te agradecemos por esta oportunidade e te louvamos por mais uma semana de trabalho, de vida, de graça, de misericórdia, de providência, de livramento e de toda sorte de bênçãos em nossas vidas. Perdoa nossos pecados, pois pecamos pelo pensar, falar e proceder. Somos pecadores, mas confiamos na graça, na misericórdia e no perdão através de Jesus Cristo. Deus amado, venha nos iluminar nesta manhã, venha nos abençoar, venha nos usar para a glória do teu nome, que o teu nome seja glorificado, que a igreja seja edificada e que vidas sejam salvas, meu Pai, mas que acima de tudo a fé venha pelo ouvir e o ouvir a tua palavra, Senhor. Abre o entendimento do teu povo e o seu coração para receberem a sua palavra, serem guiados por ela e iluminados seus caminhos pela revelação da mesma. Pai amado, eu te peço tudo isso para a honra e a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Podeis assentar. Eu dou graças a Deus por estar aqui com vocês no dia de hoje, passando aqui pela zona norte de São Paulo. Estamos aqui agora de manhã, à tarde nós vamos estar lá em Vila Medeiros, temos um compromisso lá, pastor Disseu, marcado com antecedência, então não vai dar para participar da programação hoje aqui, porque já estava marcado lá. Nós vamos lá para a Vila Medeiros dar uma palestra muito séria sobre a diferença da Igreja Adventista da Promessa para a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Quais as semelhanças e quais as diferenças entre essas duas igrejas? Confesso para os irmãos que eu li bastante de um mês para cá, li muito. Ontem eu fui dormir 2 horas da madrugada lendo, me aprofundando, para poder me preparar para essa palestra que estaremos dando hoje à tarde ali, 3h30 da tarde, lá em Vila Medeiros. E também relendo, lendo, para pregar um pouco nesta manhã sobre a apostasia. Irmãos, o texto que o pastor Sérgio leu no início, 2 Tessalonicenses capítulo 2, e o texto que nós lemos,
Timóteo, 1 Timóteo 4, verso 1 principalmente, a Bíblia fala da apostasia. E quando Paulo escreveu a segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, ele vai falar especificamente e diretamente sobre a volta de Jesus. E nesse capítulo, o apóstolo Paulo, ele ensina à igreja que antes da volta de Jesus, vai acontecer os dois principais e derradeiros sinais, que quando estiverem acontecendo, o Senhor está próximo de voltar. Nós temos pregado aqui em algumas pregações sobre a volta de Jesus. Pregamos um tempo atrás que Jesus virá de maneira visível, pessoal. Falamos dos sinais: guerra, fome, peste, terremotos, sinais na natureza, sinais na sociedade, sinais na religião, enfim, tudo aquilo que a Bíblia fala, nós temos procurado passar para vocês. E hoje nós vamos falar dos dois últimos sinais, mas eu não vou falar sobre o anticristo. Tem gente que tem uma curiosidade para saber quem é esse sujeito, né? Chamado de anticristo, filho da perdição, besta do Apocalipse, né? Tem gente que se preocupa tanto com a besta que está besta, de tanto estudar, né? Mas eu quero falar sobre um sinal que eu já venho estudando há alguns anos, venho estudando, lendo, meditando, que é a apostasia. Veja que Paulo disse assim: irmãos, quanto à vinda do Senhor, vocês devem ficar atentos, porque acontecerá duas coisas decisivas que praticamente anunciarão a volta do Senhor, que é a apostasia e o aparecimento do homem do pecado, do iníquo, aquele que é anti-lei, aquele que é contra a lei de Deus. E aí Paulo fala aos Tessalonicenses, como também escreveu a Timóteo. E aqui eu quero deixar uma frustração que eu tive quando eu falo de 1 Timóteo 4, verso 1, foi em relação à nossa lição bíblica desse trimestre, que nós estamos acabando. Interessante, nós estudamos 1 Timóteo, 2 Timóteo, estamos agora em Tito, vamos terminar as cartas pastorais. A igreja fez 13 lições, e quando eu recebi essa lição, a primeira coisa que eu fiz foi ver se ia ter uma lição sobre apostasia. Infelizmente não tem, não teve e nem tem. E eu fiquei pensando em casa, até falei para um colega de ministério, a igreja perdeu uma grande oportunidade de preparar e alertar os crentes para a volta de Jesus. Porque a apostasia, irmãos, ela já está acontecendo. A promessa já está no olho do furacão também. Não pense que a apostasia, né? Porque tem crente que é assim, tem crente que ele pensa que apostasia é a maldade do mundo. Irmãos, entenda uma coisa, o mundo não se apostata, o mundo não se apostata, porque o mundo jaz no maligno. Quem se apostata é crente, é cristão, não é o mundo. Essa profecia, esse alerta que Paulo está dando, é para nós como crentes. Abra a sua Bíblia aí, deixa aberta aí, ó, 1 Timóteo 4, verso 1. Eu poderia dar um curso aqui para vocês, pregar todo sábado durante 6 meses, e eu não esgotaria esse assunto.
Se o pastor de céu dissesse assim: pastor Rivaldo, o senhor vai pregar durante 6 meses, todos os sábados, sobre a apostasia, não esgotaria o assunto. 1 Timóteo 4, verso 1, Paulo diz assim a Timóteo, pastor da igreja de Éfeso, ele diz assim: Timóteo, ora, o Espírito, veja que a palavra Espírito que aparece aí está com letra maiúscula na sua Bíblia. Então ele está falando do Espírito Santo. Paulo aqui, ele está sendo usado como um profeta para a igreja. Ele está profetizando. Ele diz assim: ora, o Espírito expressamente, ou seja, apressadamente, diz o quê? O que o Espírito Santo está falando com urgência, está falando com pressa, está falando correndo. O que ele está falando? Aí Paulo vai dizer aqui, ó: ora, o Espírito expressamente diz que nos últimos dias alguns apostatarão da fé. A palavra apostatar quer dizer se desviar, debandar, abandonar, desertar, desprezar a fé. E o que é a fé aqui? A fé é o que Judas fala na sua carta, do verso 1 ao 3, que é a fé que uma vez por toda foi entregue aos santos. A fé aqui não é um sentimento, a fé aqui é o conjunto de ensinamentos e doutrinas da palavra de Deus, ensinada desde Gênesis até o Apocalipse. Paulo está dizendo que pessoas se levantarão contra esta fé. É isso que ele está falando. Agora ele diz o motivo, pelo quê e por causa de que as pessoas apostatarão da fé. Aí ele dá um relato aqui estarrecedor, que eu tenho visto assim, enxergado, nem preciso de colírio nem óculos, dá para ver tranquilo, porque hoje o diabo perdeu a vergonha. Você sabia que o diabo perdeu a vergonha? Antigamente o diabo era retratado como sapatinho de veludo, que ele vinha assim, né, na ponta do pé, escondidinho. Não, hoje o diabo dá as caras, soltando fogos, tocando charanga, arrebentando na banda e pegando o microfone e falando, e as pessoas estão dando ouvido a ele. E aí Paulo diz assim: ora, o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinamentos de demônios. Agora pare para meditar, aonde é que estarão acontecendo esses, ou aonde estarão esses espíritos enganadores agindo, e aonde é que eles vão disseminar os ensinos de heresia que levarão à apostasia? Paulo está dizendo que vai ser na igreja. A igreja apostatada, desviada da fé que uma vez foi dada aos santos, vai abrir as suas portas, não para o Espírito da verdade, que é o Espírito de Deus, mas darão ocasião ao espírito do erro. Irmãos, o espírito do anticristo já está aí. Assim como o Espírito Santo preparou o mundo para o nascimento do Messias, o diabo está, o espírito do anticristo, os demônios estão preparando a humanidade para que seja parido, gerado o anticristo. A agenda do diabo, irmãos, está muito adiantada e tem crente dormindo de touca.
O diabo está trabalhando 24 horas, turnos seguidos, não tem nem dia de descanso, lá não tem sábado. A máquina está todo vapor. E os crentes precisam serem alertados, estarem atentos, estarem antenados, estarem ligados, com os olhos bem abertos. Porque a apostasia está na palma da tua mão, através de um celular, está numa TV, na sala da tua casa, está muitas vezes num livro que tu lê, numa pregação que tu ouve e no ensino que tu aprende. Por isso que mais do que nunca, eu oro a Deus para que Deus levante um grande avivamento na IAP. Não só um avivamento, mas uma reforma protestante no mais profundo da palavra. A igreja está precisando de avivamento e de reforma. Porque a IAP hoje, em muitos lugares, está mais para Laodiceia do que para Filadélfia. E nós precisamos acordar. Se você está brincando, o inimigo não está. Se você está brincando, os demônios não estão. Se você está cantando hilari, hilariê, eles estão cantando outra coisa. Então Paulo diz aqui claramente que o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Aí vamos pegar o versículo e mastigar o versículo. Primeiro, quem é que diz que haverá uma apostasia? Paulo diz que não é ele, não é João, não é Tiago, não é Bartolomeu, não é outra pessoa a não ser o Espírito Santo. É o próprio Deus que está falando para a igreja que haverá uma apostasia. Você já leu Apocalipse? Você já leu o capítulo 1 e 2? Ou capítulo 2 e 3, melhor falando? Já viu que lá Jesus diz 7 vezes, ele diz essa frase assim, ó: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz, ó, plural, às igrejas. E aí eu te pergunto, para quem o Espírito está falando nas igrejas? Vou usar uma expressão, é para crentaiada, é para mim, é para você. O Espírito Santo, ele pode ser simbolicamente comparado a uma trombeta que toca, que buzina, que dá o alerta. Ele está alertando. Ora, o Espírito expressamente diz, quem diz é o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Ele é o Espírito de conhecimento, de entendimento, de sabedoria, de revelação. Ele é Deus entre nós. Ele está aqui, aleluia, falando a mim, falando a você. Ele está dizendo: acorda, acorda, porque o fim está chegando. Fica alerta, presta atenção, observe que ele diz expressamente, isto é, claramente, apressadamente, sem sombra de dúvida, claramente ele está dizendo: fiquem alerta. E hoje eu estou meditando só sobre a apostasia de modo geral, eu não estou nem falando da apostasia pessoal. Quem sabe um dia Deus me dá coragem de falar para vocês. Que é muito mais profundo. Já tem um monte de crente apostatado e não sabe. Desviado e não sabe.
estão dentro da igreja, mas são a dracma perdida. Se perderam. E a mulher que é a igreja precisa pegar a vassoura e varrer a casa, pegar a palavra. É a palavra que limpa, é a palavra que tira a poeira, é a palavra que traz de volta, é a palavra que acha a dracma perdida. A palavra. Os crentes precisam voltar-se para a palavra. Hoje na igreja existe muito blá blá blá, muito mimimi, muita fábula, muita historinha e pouca palavra. O inimigo armando a dele. O Espírito está dizendo para você: olha, se cuida, fica alerta, porque a apostasia está vindo. E o que ele diz? O que o Espírito Santo diz? Ele diz que no futuro alguns apostatarão da fé. Olha, começou como alguns nos dias de Paulo, hoje são muitos. Você sabia que o cristianismo ocidental, que é o lado que a gente vive, hoje é um cristianismo totalmente desacreditado. Um cristianismo apostatado. Tem fiéis? Tem. Tem servos de Deus? Tem. Mas a igreja ocidental é um escândalo para o mundo. É uma barbaridade. Quando a gente lê as escrituras e compara, ou liga a internet, ou acessa no celular, algumas práticas de alguns que se dizem cristãos, era melhor que não falassem que é. Irmão, a apostasia já está aí. Nós deveríamos estar, não é com fé, roupa de gala, não. Opa, está indo para onde, irmão? Ou estou me preparando para uma festa? Não, nós deveríamos estar fardado, pronto para a guerra. A batalha é ainda, diz o velho hino. Mas tem gente querendo ir para a guerra carregando molhos de flores para entregar para o inimigo. E o inimigo está com a baioneta na tua cabeça, a ponto de dar um tiro e estourar a tua nuca. E sabe por que ele não fez isso até agora? Porque a graça de Deus tem te dado o escudo e o capacete da salvação, e Deus tem te preservado, para que você seja salvo. Então o Espírito, ele diz que apressadamente, que no futuro alguns apostatarão da fé. A palavra apostatar significa abrir mão, se desviar, deixar a posição, abandonar a fé, desertar. Agora você que é daqui em Vila Maria há alguns anos, me responda, não precisa nem falar, seu olhar já diz tudo. Quantos que outrora estavam aqui pregando, cantando, exortando, falando, e hoje estão pior do que os lá de fora? O que aconteceu com eles? Se apostataram, irmãos. Tem uns que negam até a fé. Tem aquele que se afasta da igreja, mas ele ainda continua um temente. Não tem jeito assim? Não tem jeito assim, né? Se afasta da igreja, você vai conversar com ele, ele ainda aceita uma oração, ele ainda aceita um conselho, ele aceita uma repreensão, ele concorda que está errado. Mas tem uns que, se você for para falar, ele vai dizer logo para você: não me vem falar de Bíblia não, que de Bíblia eu conheço, não quero nem ouvir. Apostatadão, está apostatado. Quantos que ontem cantava aqui no sábado, aí o pastor deu uma volta no parafuso, né?
apertar, espirrou, foi embora. Estão lá do outro lado, comendo coisa imunda, transgredindo os mandamentos de Deus, e ainda acham justificativa para essas coisas. Porque se tem uma coisa que a gente aprendeu com Adão e Eva, meu irmão, é inventar desculpa. Adão, quem mandou você comer desse fruto? Olha, Deus, o negócio é o seguinte, eu estava aqui numa boa, sozinho, dando nome aos animais, aí tu achou que eu estava só, e me desse essa coisa, essa mulher, chamada Eva. Olha aí a desculpa, jogou a culpa para Deus. Aí Deus vai lá conversar com a mulher, olha a desculpa. Eva, quem te mandou comer? Senhor. Ela não, ela viu que Adão já estava nervosinho. Ela foi esperta, não jogou a culpa nele. Ela disse, foi a serpente. E não é assim? Quando a culpa não é de um, não é de outro, não é do cão, não sobra para o cão? Sobra ou não sobra? Para o cão. E Paulo está dizendo aqui que nós devemos estar alerta. A apostasia da fé significa o abandono da sã doutrina. O abandono da sã doutrina. As pessoas passam a acreditar em todo o vento de doutrina e nas artimanhas dos homens que desviam muitos da verdade. O que eu acho mais interessante hoje em dia é que os crentes, você vai conversar com ele e diz assim, não, mas meu pastor não me ensinou assim, mas meu pastor não ensina assim. A base da sua fé, meu irmão, não está no que o pastor Rivaldo diz, no que o pastor Disseu diz, está nas escrituras. Se o pastor Disseu, o pastor Rivaldo, o pastor Geazi, pastor... todos os pastores aqui de Vila Maria, ensinar qualquer coisa fora das escrituras, você não precisa dar um telequete nele, você não precisa dar um golpe de Muay Thai nele, você não precisa dar um golpe de judô nele, quebrar ele, não, só não aceite, só não receba, entra aqui e sai aqui, a mentira entra aqui e sai aqui, a verdade entra aqui, passa aqui e desce para o coração. E o crente abraça, porque é a verdade. Então Paulo está dizendo que, infelizmente, através do Espírito Santo, alguns apostatarão da fé, dando ouvido à doutrina de demônios. Irmãos, essa coisa de ideologia de gênero, irmão, só quem não lê, quem não estuda, é que se surpreende com essas coisas. O mundo agora vai acabar. Ai, meu Deus, o mundo agora vai acabar. Por quê? Homem casando com homem, mulher casando com mulher. Santo de Deus, para com isso, seja maduro. Jesus disse, e serão como nos dias de Sodoma e de... No dia de Sodoma e Gomorra era só forrobodó, né? Forrobodó de crente. Eu levo a vida dando glória a Deus. Era isso, né? Era isso que tinha lá? É isso que nós estamos vendo, irmãos. Jesus disse, o escândalo há de vir, mas ai por quem o escândalo vier. Aí ele disse assim, o que importa é vocês não se escandalizarem em mim, é vocês estar firmados em mim, é vocês manterem a fé em mim. Porque infelizmente haverá a apostasia, e muitos serão levados pelas astúcias dos homens. Homens que inventam doutrina, homens que inventam moda, homens que querem uma igreja segundo as suas imagens e semelhança. A igreja de Vila Maria não é boa por causa disso, diz, eu vou criar minha igreja. Aí vai lá e cria a igreja. Aí vai um bando de tonto atrás dele. É um cego guiando outro cego, cujo fim é um abismo.
Quantos que ontem não estavam firmados aqui na igreja e foram atrás desse povo que racha a igreja e hoje estão no mundo? É ou não é verdade, irmão? Saíram, não, agora a gente vai consertar o mundo. Pastor disse, eu estou indo embora, vamos abrir uma igreja melhor, essa igreja vai alcançar o mundo. Cadê esse povo? Quem quiser que vá atrás, vai atrás. Vai atrás que o pacote está armado para tu. O que no início sai barato, no final vai ficar caro. Teve um aqui da Grande São Paulo, que saiu da igreja, brigou com o presbitério, saiu da igreja, uma das pessoas que teve privilégios que eu, que estou há 38 anos na igreja, não tive, não alcancei, graças a Deus que eu não alcancei. Até hoje tem irmão que pergunta assim, pastor, por que o senhor nunca se candidatou a um cargo regional, a um cargo na geral? Eu digo, porque não é minha praia, Deus não me chamou para isso, Deus me chamou para pregar, Deus me chamou para ensinar. Quem está nesses cargos, eu oro por eles, colaboro com eles, ajudo eles, me esforço por eles, mas eu não fui chamado para estar num escritório. Não, meu negócio não é esse, irmão. Meu negócio é estar correndo nas congregações, é passando lição, é pregando, é fazendo visita, é evangelizando, é ensinando, é saindo de casa, às vezes 5 da manhã, voltando meia-noite, 1h, mas bater a cabeça no travesseiro e chorar de alegria, porque foi um dia de grandes obras para o Senhor dos Exércitos. Eu agradeço a Deus pelos pastores que estão nos escritórios, admiro a paciência deles e a capacidade deles, e oro por eles, porque eles estão cuidando de mim. É eles que cuidam das finanças, é eles que cuidam do patrimônio, é eles que cuidam para que a minha aposentadoria chegue toda a data certa, para que eu tenha com que comer e sustentar a minha família. Então eu louvo a Deus pela vida deles, mas eu não fui chamado para isso. Então Paulo está dizendo que você deve ficar alerta, que você deve ficar ligado. Veja aí, 4 detalhes sobre a apostasia da fé, nesse versículo. Primeiro, ele diz assim, o tempo da apostasia. Quando é que vai acontecer a apostasia? Ele diz, nos últimos dias. Quando começou os últimos dias? Os últimos dias começou com o nascimento de Jesus e vai terminar com a volta de Jesus. Esses são os últimos dias. Por que são os últimos dias? Porque depois da volta de Jesus não haverá mais salvação para ninguém. Quem foi salvo, foi salvo. Quem se perdeu, se perdeu. É os últimos dias. Podemos até trocar a frase, é a última chance. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça, aleluia, para que multidões e multidões sejam salvos. Antes de Jesus, a salvação estava restrita a um povozinho pequenininho, xoxinho, chamado Israel. Aí Jesus veio e ele é o pastor daquele rebanho ali. Ele disse, não, peraí, esse rebanho está muito pequeno. Aí ele chamou os apóstolos e disse assim, alarga o curral, aumenta a porteira. Aí ele abriu a porteira e saiu para conquistar ovelhas de todos os cantos da terra, e nós somos a ovelha dele, que hoje fazemos parte do seu rebanho, aleluia. A graça superabundou, louvado seja Deus, e está alcançando milhares. Mas Paulo diz, nos últimos dias, olha, quem estava aqui, passou por um processo, a apostasia começou aqui, no início do cristianismo, ela vai atingir o seu ápice, a sua performance maior, pouquinho antes da volta de Jesus.
Por quê? Porque é a apostasia da igreja que vai gerar o anticristo. Quando o anticristo vier, irmãos, tem crente que vai receber ele com ações de graça. Que vão celebrar ele como se fosse o Messias. Pastor, que é isso? O senhor está falando é um absurdo. Ah, é? Vou pegar uma pequena medida. As eleições no Brasil. Para mim foi uma tela que Deus colocou diante de mim. O que teve de crente votando em cara a favor do aborto, em cara que quer destruir a família, em cara que quer cuspir na Bíblia, mijar na Bíblia, rasgar a Bíblia, banir a Bíblia. Cristãos elegeram esses caras e hoje eles estão no poder com carta branca dada por cristãos para achincalhar, para avacalhar com a igreja e com a fé. Crente. Não estou falando de descrente não, estou falando de crente. Rapaz, se fizeram isso com um ser humano, imagina quando vier um cara que faz cair fogo do céu, opera sinais, opera maravilhas, cheio de poder, cheio de coisas extraordinárias que o homem nunca viu. Rapaz, essa galera vai, coral vai se formar, grupo de louvor, está chegando, pensando que é Jesus. Por quê? Porque não lemos mais as Escrituras, não procuramos nos aprofundar, temos uma fé rasa. As igrejas não querem mais pregar sobre isso, isso incomoda. Você percebeu que de uns tempos para cá está sendo pecado pregar contra o pecado? Você já percebeu isso? Agora é pecado pregar contra o pecado. Isaías no capítulo 1 e 2 ele diz assim: ai daqueles que chamam trevas de luz e daqueles que chamam o mal de bem. Está acontecendo ou não está? Hoje as trevas estão sendo chamadas de luz e a luz está sendo chamada de trevas. A verdade está sendo chamada de mentira e a mentira está sendo recebida como uma verdade. É os últimos tempos, irmãos. É o período que se iniciou com a encarnação de Jesus e vai até a sua segunda vinda. Envolve a época de Paulo, como também a época atual. Hoje temos também na igreja evangélica pessoas que estão se afastando da sã doutrina e pregando outro evangelho. Esses dias correu como um laço de fogo nas redes sociais um grande pastor brasileiro que disse que a Bíblia está desatualizada, ela precisa ser atualizada. A Bíblia chama isso, sabe de quê? Apostasia. Está ligado, irmão? Está ligada, irmã? Segundo, Paulo diz a quantidade, ele diz: alguns apostatarão. Volto a repetir: o que começou pouquinho lá no início, vai se tornar muito no final. Você já leu Apocalipse 12? Você já leu Apocalipse 17 e 18? No capítulo 12, João vê uma igreja gloriosa, ornada, bonita, uma igreja parindo, dando a luz a Cristo, uma igreja vencendo o dragão, uma igreja guardando os mandamentos de Deus, tendo a paciência dos santos, guardando a fé em Jesus. Aí João vê essa igreja, ele fica deslumbrado, ele fica maravilhado. Aí o Espírito Santo começa a revelar a ele. Aí passa o capítulo 12, capítulo 13, 14, 15, 16, 17, quando chega no 17, João vê uma outra igreja, uma igreja vestida de púrpura, com vestes de prostituta,
uma igreja totalmente apostatada, que se tornou uma grande Babilônia. Sabe quem é essa igreja, irmão? É a igreja do capítulo 12, que se desviou, e se desviando, se tornará parte da grande Babilônia. Por isso que lá no capítulo 12, João ouve uma expressão assim, ó: aqui está o resto da semente da mulher. O que sobrou daquela mulher do capítulo 12 vai ser um restinho. Aí João dá os sinais desse restinho. Quem é esse restinho que sobrou? Aí João ouve o anjo dizer para ele: aqui está a paciência dos santos. Eles são pacientes, eles são perseverantes, eles não se vendem por qualquer coisa, eles não se desviam por qualquer coisa, eles não abandonam a fé por qualquer coisa, eles têm a paciência dos santos, eles guardam os mandamentos de Deus. A igreja quer pregar para o mundo que o mundo não deve adulterar. A igreja quer pregar para o mundo que o mundo não deve mentir. A igreja quer pregar para o mundo que o mundo tem que guardar os mandamentos de Deus. Mas os primeiros a quebrar os mandamentos de Deus tem sido a igreja apostatada, que não dá ouvido aos mandamentos de Deus, achincalha com os mandamentos de Deus. Está aí o IBGE, o número de cristãos divorciados é quase igual aos mundanos. Crente que banalizou o casamento, crente que já está no quarto casamento dentro da igreja. Aí quer pregar mandamento para o mundo. Aí o mundo olha para nós e zomba, escarnece. Ai, pastor, o senhor está sendo tão demorado com uma pregação tão desagradável. Olha, deixa eu te dizer uma coisa séria, eu falo isso com pesar no coração. Você está preocupado que está demorando? Se preocupe em não ouvir o menor sermão que você pode ouvir na história da tua vida. Sabe qual é o menor sermão? Apartai-vos de mim, que eu não te conheço. Vai ser um sermão curto, duro e direto, sem introdução, sem ilustração, sem explicação. Aparte-se de mim. Não vai demorar 5 minutos. Os últimos tempos, alguns apostatarão da fé, alguns negarão a fé e se desviarão de ouvir a verdade. Paulo diz em 2 Timóteo 4, verso 4, que essas pessoas, infelizmente, não vão querer ouvir a verdade. Aí o que é que elas vão fazer? 2 Timóteo 4, versículo 3: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme a sua própria concupiscência, e desviarão o ouvido de ouvir a verdade, e seguirão fábulas. Ah, pastor Disseu prega muito duro. Ah, pastor Sérgio, misericórdia, pastor Geazim, meu Deus, a mensagem daquele homem é chute na canela, é kung fu espiritual. Eu chego na igreja e saio todo quebrado. Quero não, eu quero um cara que fale manso, que fale suave, que pregue só amor, que pregue só gracinha, aquele cara legal que diz o que eu quero ouvir. É isso que está acontecendo. É isso que está acontecendo. E tem muita gente achando que Deus está contente com isso. Você está sendo servado como um boi para o churrasco. Abra o olho.
Preserve aquilo que você tem mais importante, que é a tua salvação. Perca tudo, perca casa, perca emprego, perca posição, perca salário, mas não perca a sua salvação. Se para ganhar a tua salvação, tu vai ter que deixar pai, mãe, amigo, amiga, seja lá o que for, faça, o sacrifício vale a pena. Alguns apostatarão da fé. Esses falsos mestres levarão muitos à perdição. Terceiro, quem é a fonte de toda essa apostasia? É uma fonte sobrenatural. A jogada aqui não é humana, irmãos, é sobrenatural. Paulo diz assim, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Os demônios estão trabalhando. Irmão, demônio entende de teologia. Não cai nessa que o diabo é um babaca. O diabo aprendeu a melhor teologia, lá diante do trono, fresquinha, saindo do trono da graça. Ele estava lá, Deus ministrando, o próprio Deus ministrando, o próprio Deus ensinando. Se tem um cara que conhece de Bíblia e de teologia, é o diabo, só que não obedece, torce tudo. Espíritos enganadores. Espírito enganando com curas falsas, falsas visões, falsas revelações, falsas profecias, falsas línguas, falsas manifestações. Crente que hoje não seguia mais pela Bíblia, seguia pela visão da irmã Maria ou do irmão Rivaldo. A visão e a profecia do irmão Rivaldo e da irmã Maria está acima da Bíblia. Meu Deus, misericórdia. Faça isso não, rapaz. Seja lá quem for, músico, professor, pregador, pastor, bispo, arcanjo, vice-deus, seja lá quem for, quem pregar e não estiver de acordo com as escrituras, seja anátema, não receba, não aceite, não creia, não deixe cair no seu coração, expulse da sua alma, fique com o que está escrito. Cuidado com a pregação que diz, eu acho, eu sinto. O crente nem acha, nem sente. O crente é baseado no está escrito. Fica alerta. É o inimigo mesmo trabalhando na igreja. E quem é que está abrindo a porta da igreja para o inimigo? São os crentes apostatados. São os crentes que estão dando lugar ao maligno. São crentes que não submetem mais à Bíblia, não submetem mais ao pastor, não submetem-se mais à direção da igreja. É o crente sol, ungidão, é o gostosão do Espírito Santo. Só ele tem revelação, só ele tem verdade, só ele manda. O pastor é um otário, é um ultrapassado, a liderança da igreja é arcaica. Rebelião. Aí, ao invés de vir para o culto, ouvir a palavra, ao invés de vir para a escola bíblica, estudar a lição, ele vem para estar fazendo a cabeça do otário que está do lado dando ouvido a ele. Desculpa a expressão otário, mas você está sendo enganado se você faz isso. Venha para a igreja adorar a Deus, venha para a igreja orar, venha para a igreja cantar, venha para a igreja escutar a palavra, venha para a igreja estudar a palavra, venha para a igreja aprender a palavra, venha para a igreja amar a palavra, venha para a igreja receber graça para você praticar a palavra. Não dê ouvido a mais nada. Apostatarão da fé. Qual é o remédio então? Qual é o conteúdo que esses mestres empregam?
tudo aquilo que é contra a sã doutrina. Se levantam contra os mandamentos de Deus, pregam uma graça barata. Ah, Jesus já fez tudo por mim, eu não preciso fazer nada. Tranquilo. Uma vez salvo, sempre salvo, beleza. Jesus me salvou? Pronto, não preciso fazer mais nada. Preciso dar bom testemunho, não preciso ter boas obras, não preciso mudar de vida, porque eu sou salvo pela graça. Eu chamo de gracinha. Pela gracinha. Não é pela graça de Cristo, é pela gracinha. Paulo está falando que é isso. Olha, que faz tempo que era para eu pregar essa palavra, eu venho empurrando com a barriga. Essa noite Deus disse, de amanhã não passa. Fale. Pregue. Alerte. Toque a trombeta. Como é que está a sua vida de oração, irmão? Você ainda está lendo a Bíblia, irmão? Irmão, você ainda faz jejum? Irmão, você ainda dá esmolas ou faz doações? Como é que está seu termômetro espiritual, irmão? Você ainda vem para a casa de Deus com alegria ou é um peso? E hoje é sábado, eu tenho que ir para a igreja. Olha que expressão, hoje é sábado, eu tenho que ir para a igreja. Parece que tem um anjo, o anjo boiadeiro passou e fez assim, laçou. Vamos, quero ir não, vamos, você tem a obrigação de ir. O anjo gaúcho. Gaúcho, tchê, com aquele laço assim, laça e traz você para cá. Ou você está naquela, daquele irmão famoso, aquele mano, como diz os jovens lá, aquele mano chamado Davi. Que alguém disse para ele, vamos para a casa de Deus. O que foi que ele disse? Alegrei-me quando me disseram, vamos para onde? Você tem alegria de estar aqui? Você sente feliz em estar aqui? Um dia aqui vale para você mais do que 1000 anos fora daqui? Sabia que as lutas e a adversidade nos ensinam a valorizar as coisas? Quando eu estive na UTI 45 dias, no Hospital das Clínicas, lá entubado, com 2% de chance de vida, entre a vida e a morte, cada sábado que chegava, eu congregava com a igreja, eu ficava pensando, entrando na igreja, sentado, ouvindo a lição, discutindo com os irmãos, cantando hino brado, cantando louvor, eu me via dentro da igreja, cada sábado o meu espírito se transportava para a igreja, para estar com a igreja, saudades imensas. Eu sentia mais vontade de estar na igreja do que beber água para matar a sede. Esse negócio de igreja aqui, irmão, está tão impregnado na minha alma que não sai mais. Assim como eu não posso mudar a minha cor, porque Deus quis que eu nascesse assim, preto, negão. Não pode mais chamar de negão, não, porque é preconceito. Negão sim, negão com muito orgulho. Nunca tive vergonha de ser negro, de ser negão. Meu pai me ensinou a ser um negro corajoso, que enfrenta tudo e a todos com dignidade, com honra. Não é porque alguém me degrine por causa da minha cor que eu vou deixar de ser o que sou, não. Eu sou o que sou porque meu pai colocou esse DNA em mim, ele me educou a ser assim. E eu sei quando alguém me chama de negão, de bom coração, e quando me chama por preconceito.
Pensa que engana não. Acorde, irmão. Ame isso aqui. Valorize os dias que você pode vir aqui. Faça de tudo para vir aqui adorar a Deus. Invista nisso na sua vida. Encha a sua alma da alegria de estar na casa de Deus. Amém? Qual é o remédio então contra a heresia? Verso 2: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Sabe como é que a gente combate as heresias? Sabe como é que a gente combate a apostasia? Primeiro lugar, pregando a palavra. Prega a palavra. Prega a palavra cantando, prega a palavra ensinando, prega a palavra no púlpito, prega a palavra. Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho mandado. É tudo, não é uma parte, é tudo. Valorizem, agradeçam a Deus, porque Deus tem abençoado a igreja de Vila Maria com grandes pregadores, com grandes pregadoras. Aqui vocês estão fartos, são ricos, são abençoados, com homens e mulheres zelosos por esse púlpito. Tem congregação aí que não tem um presbítero, não tem um pastor, não tem um pregador de boa qualidade. E os irmãos estão lá pela fé. Se você tem, valorize. Deus está te honrando, Deus está te abençoando. Valorize o púlpito da sua igreja. Ore por aqueles que vêm aqui. Um dia eu reclamei para minha avó, tinha um pregador lá em Recife que ele era muito chato. Na minha ordem. Fui falar para a avó, aí a avó falou: se ajoelha aí. Mas por que, vó? Você vai orar 10 minutos por ele. Daquele dia em diante se tornou o melhor pregador para mim. Minha avó me ensinou a não reclamar, mas a orar. Por isso que todos os cultos, quando ela saía de casa, ela se ajoelhava uns minutos antes e ela orava pelo diretor, pelo pregador, pelo cantor. Por todo culto ela orava e ia no caminho orando a Deus, balbuciando nos lábios: Senhor, abençoa teu povo hoje. Senhor, abençoa a nossa reunião. Senhor, abençoa o pastor que vai pregar. Senhor, abençoa o dirigente. Aí tem uns que saem de casa assim: ai meu Deus, é hoje, pastor Disseu, só a graça. Misericórdia, de tabela pastor Rivaldo. Ai meu Deus, aquele coral vai cantar. Meu Deus do céu. Não, aquele grupo de louvor, só Deus na causa. Aí tu quer receber alguma coisa? Tu não vai receber nada, porque tu não está investindo. Semeia a oração para tu ver se tu não colhe milagre. Semeia a oração para tu ver se tu não colhe maravilhas da parte de Deus. Então a solução é pregar a palavra. Prega a palavra. Pregar é um ato de obediência. E não pregar a palavra é omissão. E Deus vai cobrar no dia do juízo. Pregar a palavra. Segundo, pregar a palavra quando? Em tempo e fora de tempo. Pregar no culto, pregar na casa. Pregar na casa, pregar no ponto do ônibus. Pregar no ponto do ônibus, pregar na faculdade. Prega a palavra. Ah não, o tempo de pregar a palavra é só na igreja. Não, é no mercado também, conversando lá com Dona Maria, Dona Josefa, seu Rivaldo, seu Joaquim, é lá também. Prega a palavra, fora de tempo em tempo. Paulo ordena que preguemos a palavra em todo o tempo. Ele diz assim: insta,
quer seja oportuno ou não. Insta quer dizer esteja preparado, insista, mostre-se disposto a pregar continuamente a palavra. Amém, irmãos? Pregar de que jeito? Qual o método? Corrigindo, repreendendo, exortando e ensinando. Não é só pregar bênção, não é só pregar promessa, é pregar corrigindo. Corrigir significa refutar, afrontar. Às vezes a pregação tem que refutar determinados comportamentos e determinadas atitudes. Às vezes a pregação tem que confrontar certos ensinamentos. Tem que pregar. Prega corrigindo, prega repreendendo, significa censurar, advertir com seriedade. Advertir. Ah, pastor, o senhor é muito chato. Meu irmão, a sua briga não é com vaso. Você pode quebrar esse vaso se quebra. Você pode fazer uma comissão e chegar para aquele santo homem e dizer assim: pastor, deleta, Rivaldão aqui não, é muito chato. Sua briga não é comigo, seu zangamento não é comigo, sua raiva não é contra mim, é contra quem mandou pregar. É contra a mensagem do rei. Exorta. Pregação tem que ter exortação, tem que ter consolo, tem que ter encorajamento, tem que ter incentivo. Então corrige, repreende, exorta. E aí Paulo diz, por último, prega toda a doutrina. A igreja tem que ter momentos para se pregar a doutrina. Quem aprendeu, glória a Deus. Quem não aprender, vai aprender. Quem está chegando, tem que aprender. Ah, que tempo bom. Aquele tempo que todo promessista sabia o doutrinal na ponta da língua. Ah, que saudade. Sabia as doutrinas. Quando um crente errava, muitas vezes no campo, quando um crente errava, que eu ia fazer uma visita para ele, mal eu abria a Bíblia, ele olhava para mim e dizia assim: pastor, eu já sei do que o senhor vai falar, me perdoe, eu errei mesmo. Eu já sabia, não precisava nem brigar. Ele sabia a doutrina que tinha pisado, ele sabia o que tinha quebrado da Bíblia, ele tinha consciência da fé dele. Prega a doutrina. Não, pregar a doutrina está fora de moda. Doutrina é um negócio chato. Doutrina não cola. Meu irmão, minha irmã, quando você fala isso, você está chamando Deus de burro. Se Deus mandou pregar, é porque tem propósito. É através da doutrina que tu conhece Deus. É através da doutrina que tu conhece a Bíblia. É através da doutrina que tu aprende a orar. É através da doutrina que tu aprende a cantar. É através da doutrina que tu aprende a cultuar. É doutrina. O que é doutrina? Ensinamento. Tem crente que, eu não gosto da escola bíblica. Aí não vem para a escola bíblica aprender. Não veio para a escola bíblica? Então tu vai aprender no culto. Pregação expositiva de doutrina. Eu não gosto de doutrina. Aí o amigo aperta lá no trabalho: por que você guarda o sábado? Dá licença, um minutinho aqui. Posso fazer uma ligação, mandar uma mensagem aqui no irmão Zap? Para quê? Não, eu vou falar para o pastor Disseu. Pastor Disseu, o senhor está aí de folga? Pastor Sérgio, o colega quer saber porque a gente guarda o sábado. 30 anos na igreja, não sabe isso. Não aprendeu. E fica dizendo que doutrina. Aí Paulo está dizendo assim: quer combater a heresia,
quer combater a apostasia, prega, corrigindo, repreendendo, exortando e ensinando. E ele diz assim, ó, com toda a longanimidade e paciência. Ensinar a doutrina exige paciência, tanto de quem ensina como de quem aprende. Por que muito crente está se apostatando? Por que muito crente está sendo levado por todo o vento de doutrina? Porque não se fala mais de doutrina na igreja. Há uns tempos atrás, um promessista saía da igreja. Ele saía da igreja. Ele visitava a igreja A, a igreja B, a igreja C, a igreja D. Mas quando alguém perguntava para ele, qual é a tua igreja? Ele dizia, a minha igreja é a IAP. Se eu tiver de voltar, eu volto para ela. Pastor, onde foi que o senhor ouviu isso? Onde foi que o senhor aprendeu isso? Eu fiz assim. Quando eu me desviei, saí da igreja, por falta de maturidade cristã, fui visitar a assembleia, dei muito glória a Deus, aleluia. Fui lá no 7º dia, aprendi muita coisa legal. Fui na presbiteriana, minha antiga igreja. Fui na batista, aí em tudo quanto é igreja. Domingo à noite eu estava num lugar, eu botei na cabeça, eu quero um cardápio variado. Aí todo domingo eu ia num lugar. Aí cheguei lá na assembleia um dia, fui assistir a escola dominical. Aí abriram uma oportunidade lá para eu falar, não sabiam, né, de onde eu tinha vindo, aí me deram a palavra. Aí eu descarreguei, desviadão, descarreguei. Aí o irmão falou assim, ô irmão, venha congregar com a gente, olha, você precisa vir para cá, rapaz, você sabe demais da Bíblia, rapaz, nós estamos precisando de gente assim. Assembleano não perde tempo, né? Assembleano, meu irmão, caiu na rede é peixe, não tem moleza não, e os caras em cima de mim. Eu falei, meu irmão, é o seguinte, olha, eu estou afastado da igreja, minha igreja é a igreja adventista Promessa, eu posso vir até aqui visitar vocês, mas se eu tiver de voltar, eu volto para lá. Mas por que a gente nem ouve falar dessa igreja? Não, é porque eu aprendi essa doutrina lá. Se você aprender verdadeiramente essa doutrina, você não larga ela não, irmão. Você não se vende, irmão. Você vai até o final. O que eu acho interessante às vezes é que eu ouço pessoas dizerem assim, a igreja boa é aquela igreja, grupo de louvor bom é aquele grupo, pregador bom é aquele. Olha, eu vou encerrar porque eu sei que você quer cantar o hino Livre Estou. Escuta bem que eu vou te dizer. Sabe qual é o melhor pastor para você? É aquele cidadão ali, ó, que te conhece, que ora por você todos os dias, que jejuma, que vai atrás de você, que te visita, que puxa a tua orelha, que chuta a tua canela, que te pega pela orelha. É esse cara aqui, ó. Aquele cara que está lá na internet, ele nem sabe que tu existe, ele não conhece o teu endereço, ele não sabe quem tu é. Ah, grupo de louvor bom é o grupo daquela igreja lá, aquele grupo de louvor. Não, grupo de louvor bom é essa moçada que está aqui, ó, ensaiando, se dedicando, se entregando. Essa moçada podia estar na praia agora, irmão. Podia estar na praia, numa boa, guardando o sábado lá, tomando água de coco, dando glória a Deus. E cantando, eu levo a vida dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E aí, irmão, como é que está o culto de Vila Maria? Pastor Disseu, manda o link aí que eu quero assistir o pastor Sérgio pregando. Onde é que você está, irmão? Estou deitado aqui na praia, numa rede, sendo abençoado por esse só ungido de Deus. Olha o discurso. Pregador bom é da tua igreja, pastor bom é da tua igreja,
grupo de louvor bom é da tua igreja, grupo de oração bom é da tua igreja. Aprende a valorizar isso, sabe por quê? Porque na hora que o calo apertar, é essas pessoas que vão chegar junto. É essas pessoas que vão chorar com tu, cantar com tu, se alegrar contigo. Eu lembro lá na UTI do Hospital das Clínicas, quando abriu o horário de visita, era filas e filas de irmãos de tudo quanto é canto da Grande São Paulo para me visitar. E todo mundo queria ir lá, pastor Liceu, e colocar a mão na minha cabeça e orar. Mas eu nunca vi tanto crente orar por mim nos dias que eu estive na UTI. Nunca esqueço de uma irmãzinha idosa. Chegou, botou a mão na minha cabeça e disse assim: Deus, tu sabe o que esse servo precisa, e eu te agradeço por isso. Foi embora. Saiu, como diz o povo, lá dos cafundé do Judas, para botar a mão na minha cabeça e fazer essa oração. Não se apostate, não se desvie. Vamos ficar em pé? Não se desanime. Vigie, irmão, vigie, minha irmã. Veja como está a sua fé, veja como está a sua vida no altar. Que Deus te abençoe, que o Senhor continue falando no seu coração, que o Espírito Santo te fortaleça e te dê muita e muita graça. Amém.